Olá, hoje é quarta-feira, dia 21 de fevereiro, são 3 horas da tarde e estamos aqui na nossa aula número 56 do curso Reforma Íntima Sem Martírio, de Irmã Sedufo, aqui no canal da Cabile. Obrigado pela sua companhia, obrigado por você estar aqui de novo com a gente, mais uma vez nessa quarta-feira, dia 21 de fevereiro, mês de fevereiro já está caminhando para o final. Muito obrigado por você estar aqui conosco, estar aqui com a gente. E já retomando a aula passada, né? Como que foi entender o que eu faço, por que eu faço o que eu faço e o nome daquilo que eu faço, do sentimento carregado naquilo que eu faço. Todas as vezes que a gente tem uma atitude e pensa nesse sentimento, todas as vezes que a gente tem uma atitude imagina e se realiza pensando no que fiz, traz para nós uma paz interior muito grande, sabe por quê? Porque eu passo a conhecer o que eu estou fazendo, eu passo a entender o que eu estou fazendo, eu passo a imaginar coisas que às vezes eu não imaginava antes. Ou, como disse a irmã Dufour, eu começo a mergulhar no desconhecido do meu inconsciente. Eu começo a mergulhar numa viagem interna para me conhecer. E aí, essa viagem, ela é desconfortável, ela é complicada, porque muitas vezes eu não acredito, eu nunca pensei, eu não admito, eu não, um monte de coisa. As coisas que eu faço e que eu penso. E quando eu começo a mergulhar dentro de mim, quando eu começo a olhar para dentro, quando eu começo a ver que o problema está em mim, que o erro está em mim, que o sentimento é meu e que muitas vezes o outro nem está sentindo o que eu estou sentindo, esse sentimento é só meu, eu começo a ver que minha vida não está tendo o desenvolvimento que era para ter, porque eu não estou sendo quem eu devo ser. Pegar um exemplo disso, uma atitude de mágoa, por exemplo. Eu não dou o nome de mágoa, eu não dou o nome de ressentimento. Eu falo que eu não gostei e que eu estou triste. É mágoa, é ressentimento. Entender que é isso me faz, pô, tá, eu tenho ressentimento por alguém. Vamos lá. Então, se eu tenho ressentimento por alguém, significa que aquela pessoa está sentindo alguma coisa por mim? Nada. Quem tem o sentimento sou eu. Ah, mas eu estou desconfortável. Eu estou desconfortável. Ah, mas, nossa, eu não posso ver aquela pessoa. Eu não posso ver. É um sentimento meu. Isso é meu. Isso sou eu. O outro, ó, para mim. Por isso que eu tenho que entender o nome do meu sentimento. Para, ao entender o nome do meu sentimento, sabendo o que eu faço, sabendo por que eu faço o que eu faço, e sabendo o nome do sentimento que me leva a fazer, faz com que eu mude a percepção e fale, opa, e se eu jogar outro sentimento? E se ao invés de ódio, ressentimento, raiva, decepção, eu jogar um sentimento de compaixão, de perdão, eu viro a chave e eu faço diferente. E eu começo a sentir coisas diferentes. E eu começo a agir de maneira diferente. E eu começo a pensar diferente. Vamos pensar do tema da aula passada? Eu falei sobre a questão do eu estou andando na rua, alguém passa na minha frente e eu todo emputecido tenho aquela reação que não é nada boa. Né? Como diz a Manuela, minha filha, né? Isso não é nada bom. Então, não é nada bom. Tá bom. É, então, eu joguei ódio, eu joguei ira, eu joguei revolta. Vamos imaginar a mesma situação, só que ao invés de jogar ódio, ira e revolta, eu vou jogar entendimento, compaixão. Às vezes a pessoa está apressada. Ela vai passar, ela vai cortar na minha frente, eu vou tomar um susto danado, não aconteceu nada comigo, não aconteceu nada com ela. Ao invés de eu mostrar o dedo e xingar o cara, eu falo, puxa vida, ele pode estar com pressa, ele pode estar indo socorrer alguém, ele pode estar com algum problema.
Ele pode estar com alguma coisa, ou a pessoa não me viu, nossa, coitado, ele não me viu, ainda bem que eu ajudei ele nesse acidente. Eu não joguei nada com ele e eu fiquei com meu coração em paz. Toco a vida e vou embora. Porque quando eu fico com um sentimento de ódio, eu fico com aquilo martelando na cabeça. Oh, mas saco, que ódio, por que que fez isso? Nossa, eu não aguento, pelo amor de Deus. Agora não. Passou, foi embora, a atitude passou e eu fiquei feliz e contente e ponto final. Entenderam? Como é bom saber o nome do sentimento e, em situações parecidas, jogar outro sentimento? Eu? Lembra que a irmã Sidofo falou na aula passada? Nós temos um dial, uma faixa de sentimentos. E a gente se encaixa em cada uma dessas faixas, em cada uma dessas estações, como se fosse um rádio, tá? Então a gente se encaixa, sintoniza cada uma das estações. Nós sintonizamos essas estações de duas maneiras. Maneira número um de sintonizar essa estação, naturalmente. Sou eu. Eu sou assim e eu já me conecto lá. Uma pessoa rancorosa vai conectar o rancor com uma facilidade enorme. Uma pessoa alegre vai conectar a alegria com uma facilidade enorme. Ok? A segunda é com a força da minha vontade. É eu quem comando. Sou eu quem falo, olha, eu quero me ligar nisso, eu quero me ligar naquilo. Então, se tem um componente de vontade, eu posso modificar, inclusive as que são naturais. Eu tenho como modificar, inclusive as naturais, porque tem também o componente de vontade. Se eu começar, eu sou uma pessoa muito rancorosa, então eu estou naturalmente entrando na faixa do rancor. Aí eu resolvo mudar. Na primeira, na segunda, na terceira percepção, que ao invés de eu entrar na faixa do rancor, eu entrar na faixa do perdão, por exemplo, eu vou começar a desviar o natural do rancor para o perdão. Então, eu tenho como modificar. Fechou? Vamos para a aula de hoje, vamos para o conteúdo de hoje. Vamos compartilhar a nossa telinha. Aqui, telinha compartilhada. Vamos lá, aqui nós temos um pouquinho ainda da aula de ontem, né? Ó, da aula de semana passada, ontem, da aula da semana passada. E agora nós vamos continuar compartilhando aqui. Vamos lá. Ó, terceiro, lembra, né? Nós estamos aqui, deixa eu voltar, nós estamos aqui, né, em algumas diretrizes práticas, então são algumas que são diretrizes, não é um mapinha, é uma diretriz que a gente pode fazer. A terceira, cuidemos de não ampliar nossas refregas íntimas com mecanismos de fuga e suposta proteção como a negação daquilo que sentimos. Pesou, hein? Pesou o clima. Agora, irmã Sidofo, pesou o clima, uai. Que é isso? Então, é isso. Então, o que nós temos é mecanismo de fuga e suposta proteção. Vou até marcar. E grifar. Mecanismo de fuga. Então, cada vez que eu nego que eu tenho um certo sentimento, cada vez que eu não acredito, que eu não aceito que eu tenho certo sentimento, que eu falo que, né, você tá doido, não tem esse sentimento, não. No fundo, no fundo, no fundo. É um mecanismo de fuga e uma suposta proteção como negação. E ela fala para a gente não ampliar isso. É para a gente não ampliar isso. É para a gente não ficar preso a esse mecanismo de fuga, a essa proteção e falar, não, de forma alguma, eu não sou assim, eu não sou desse jeito. Se não tivermos coragem para o enfrentamento interior, não faremos muito progresso na arte de descobrir nossas mazelas e mesmo nossas qualidades. Portanto, aquelas três perguntinhas que ficaram na semana passada, que eu fiz vocês pensarem, da semana passada a essa semana, é o que eu faço, por que eu faço o que eu faço e qual o sentimento que tem naquilo que eu faço, são perguntas que fazem nós pensarmos, avaliarmos e enfrentarmos o nosso interior, brigarmos com o que está aqui dentro.
entender o que tem dentro da gente e faz com que a gente lute contra isso. Porque é isso que vai fazer a gente descobrir nossas mazelas. Mas, para mim, o principal, o melhor de tudo, também as nossas qualidades. Porque várias vezes as nossas mazelas escondem as nossas qualidades. As nossas mazelas fazem nossas qualidades ficarem no submundo. E com isso, o que que acontece? Nós perdemos as nossas qualidades. Imprescindível será admitir o que sentimos, sem medos e subterfúgios de defesa, mas com muita responsabilidade, para não penetrarmos os meandros da fantasia. Porque sentir, nomear o sentimento, em relação a essa criatura. Então, olha só. Admitir o que sentimos, sem medo e subterfúgio, portanto, com muita responsabilidade, nos tira da fantasia. E aí vem isso que ela coloca. Por que sentir em relação a essa criatura? Por que sentir medo, sentir ódio, sentir raiva, sentir rancor, sentir ódio, sentir indiferença, sentir amor, sentir carinho? Por que eu fiz isso em relação a essa criatura? Então, olha só, vamos lá. Por que eu fiz uma certa coisa? Aliás, é porque eu fiz uma certa coisa, né? Que é o que eu fiz, né? O que eu fiz, por que eu fiz, qual o sentimento que me levou a fazer aquilo, e agora, por que que eu sinto isso em relação a essa criatura? Passou uma pessoa, cruzou na minha frente, eu senti ódio, aí eu esbravejei, eu mostrei meu dedo, eu falei um monte de porcaria para a pessoa. Então, vamos lá, o que que eu fiz? Eu falei um monte de porcaria para uma pessoa. Por que que eu fiz? Porque eu estava nervoso. Qual o sentimento? Ódio. Por que senti esse ódio em relação a essa criatura? Pronto, já me travou. Eu não conheço a criatura. É porque ela passou na minha frente. Ela fez alguma coisa? Me atropelou, matou alguém, machucou alguém, causou um acidente. Não, simplesmente cortou minha frente. E aí? Só? Tá vendo? Aí a pergunta-chave da brincadeira. Qual a razão desse meu sentimento em circunstâncias como as que a que eu experimentei? Essa é a pergunta-chave da brincadeira. Por quê? Eu sei o que eu fiz, por que eu fiz o que eu fiz, o nome daquilo, do sentimento que eu fiz, o que eu sinto pela criatura, e agora, por que que toda vez que me coloca nessa posição tem esse mesmo sentimento? Por que que toda vez que eu sou exposto a determinada situação, eu tenho a mesma coisa, o mesmo sentimento, o mesmo negócio me prendendo? Por quê? Qual a razão disso? Aí a gente começa a brincar com as histórias de vidas passadas. Será que eu já não fiz isso em vidas passadas? Será que eu não trouxe isso de vidas passadas? Será que isso não é um comportamento meu de vidas passadas? E independente do que seja, é isso que tu tem que melhorar. Isso é uma coisa que você precisa melhorar. Por quê? Porque eu estou sentindo que determinada situação faz com que eu tenha um sentimento que não é muito legal, não. Determinada situação faz com que eu tenha um sentimento que não é muito bom. Pelo contrário, é um sentimento ruim. Então, é a partir do momento em que eu entendo esse meu sentimento, a partir do momento em que eu entendo por que que sempre eu faço aquilo, eu consigo mudar, eu consigo fazer diferente. Então, vamos lá, vamos lá. Estamos na terceira pergunta ainda, hein? Falta mais duas, se não me engano. São cinco. São cinco? Sim, são cinco. Então, vamos lá. Eu constantemente, é, perto
de uma pessoa, por exemplo, eu não consigo me sentir bem com ela. Não consigo. E com isso faz com que eu não estreite relações e encoste aquela pessoa. Então, vamos lá. O que que eu estou fazendo? Mantendo o distanciamento de uma pessoa. Por que que eu estou fazendo? Ah, eu não ligo. Sabe aquela história? Ah, não, o santo não bateu, não deu liga, não deu conexão. Tem alguma coisa ali que eu não gosto. Que sentimento que eu estou tendo? Aversão. Eu só avesso aquela pessoa. Não dá. Por que eu sinto aversão em relação àquela criatura? Cara, eu não sei, não faço ideia. Eu sei que eu sinto, eu sei que eu não me sinto bem na companhia dela. Por que será que eu não me sinto bem nessa companhia? Por que será que aquilo não me apetece? Por que será que estando com ela não dá? Com outras eu sinto mesmo? Ah, tem umas outras que eu sinto. Opa, então por que que eu sinto isso? Por que que eu sinto isso? É uma coisa a se pensar, é uma coisa a se pensar. Ou então, todas as vezes que eu vejo alguém fazendo alguma coisa, eu tenho um sentimento X. Por que que todas as vezes? O que naquela situação me desperta esse sentimento? O que me desperta essa coisa ruim? A gente sabe fazer isso. Para o exterior, a gente sabe fazer muito bem. Quer um exemplo? Falar de mim. Para provar como a gente sabe fazer isso e não faz porque não quer. Eu não gosto de filme de terror. Dependendo do suspense, mesma coisa. Por quê? Eu sonho à noite. Eu sonho. Então vamos lá. O que que eu não gosto? Fazer. Assistir filme de terror. Por que que eu não gosto? Porque eu me sinto incomodado, eu não me sinto legal. Qual que é o sentimento? Medo, pavor. O que que eu sinto em relação a isso? Eu sinto medo, eu me sinto apavorado, eu me sinto com muito medo. E qual a razão desse sentimento em todas as circunstâncias que eu experimentei? Eu fico impressionado, eu não durmo. Então, meu sentimento não é pavor, meu sentimento é ficar impressionado, é criar uma impressão muito forte dentro de mim. É tudo mentira, mas minha cabeça não pensa assim. O que que eu fiz? Não assisto esse tipo de filme. Simples. Legal. Mas por que que eu, sabendo que é assim que eu faço com filme, eu não faço com outras coisas? Por que eu, sabendo que é assim com filme, eu não faço com uma situação que eu tenho todos os dias de revolta, de raiva, de animosidade? Por que que eu não faço isso? Aí eu não sei? Sei. Claro que eu sei fazer. O problema é a gente não quer. Vou voltar. Vou voltar. Ó, ó, ó. Cadê? Ó, ó. Sintonizamos com as faixas mentais que desejamos naturalmente, ou que escolhemos pelo poder da decisão da vontade. Tenho vontade? Não, não tenho. Então, tá bom. Vou me sintonizar nessa faixa sempre. Parece complicado, não é? E eu não falei que é simples, a gente não faz isso? Por que que eu não enfio o dedo na tomada? Porque se eu enfiar o dedo na tomada, eu vou tomar um choque, esse choque vai fazer mal. Então, o que que eu não faço? Enfiar o dedo na tomada. Por que que eu não... Por que que eu faço o que eu faço? Porque se eu enfiar com o dedo na tomada, eu vou tomar choque. Qual que é o sentimento? Proteção, estou me protegendo. O que que eu sinto em relação a essa tomada? Nada, a tomada não tem, mas é a energia elétrica que me faz mal. E por que que eu tenho essa reação nessas circunstâncias? Eu sei que se toda vez eu botar lá, eu vou tomar um choque, mano. Eu vou tomar um choque, eu vou morrer. E por isso, o que que eu faço? Eu não tomo choque. Qual que é o sentimento que eu tenho? Eu olho e que eu não posso fazer o mesmo com todas as coisas que acontecem na minha vida. Principalmente aquilo que me faz mal. Por que que eu não posso usar o mesmo esquema? O que, o que eu faço, por que eu faço o que eu faço, o nome do sentimento daquilo que eu faço, o que que eu sinto em relação à criatura que eu fiz e por que que toda vez que eu tenho
eu sou exposto a algo nesse sentido, eu tenho a reação que eu tenho. Pronto, já estou sabendo modificar minha vida, principalmente naquilo que eu não gosto. Tá lá? Nossas reações, olha aqui, nossas reações aos desafios da vida, mesmo que não sejam felizes expressões de equilíbrio, são valorosas, medidas aferidoras de nossos sentimentos. Então, ó, nossas reações aos desafios da vida, mesmo que não sejam felizes expressões de equilíbrio, são valorosas medidas aferidoras dos nossos sentimentos. Indaguemos sempre em cada ocasião do caminho. Qual sentimento nos impulsionou nela ou naquela situação? Já dizia Nietzsche, não importa o que acontece com nós, conosco, com a gente, importa o que fizemos com aquilo que nos aconteceu. O que importa é qual a reação que nós tivemos com aquilo que nos aconteceu. Nossas reações aos desafios da vida podem não ser muito equilibradas, mas se eu buscar sempre um equilíbrio, se eu buscar sempre o melhor meio, eu vou sempre avançar. E como que eu sei? Todas as vezes eu tendo reações a esses desafios da vida. E eles que vão falar como estão nossos sentimentos, eles que vão medir, eles que vão aferir o nosso sentimento. E olha só a pergunta: qual sentimento nos impulsionou nessa ou naquela situação? Qual sentimento me levou a fazer aquilo? Se eu entender que sentimento, pronto, é só eu trocar o sentimento. É só eu batalhar para ter um outro sentimento, não aquele que eu tive. E é assim que eu vou, passo a passo, caminho a caminho, devagarinho, com toda a paciência, mudando os meus sentimentos. E essas reações do dia a dia, elas servem para medir qual é o padrão do meu sentimento. E por último, cultivar a empatia, aprender a se colocar no lugar do outro e sentir o que sente, entender-lhe as razões e procurar estudar os motivos emocionais de cada pessoa. Eu vou sentir o que o outro sente? Nunca, nunca. Para eu sentir o que o outro sente, eu precisaria ter terminações nervosas das minhas mãos, do meu cérebro, na outra pessoa. Aí sim eu sentiria o que ela sente. Eu não sinto o que o outro sente, de forma alguma. Em compensação, eu posso me colocar no lugar do outro e pensar: se tal atitude acontecesse comigo, que eu acharia? Lembrando da Manu, minha filha que fez aniversário semana passada, a Isla coloca muito para ela isso. A Isla tem um tino legal nesse ponto de colocar muito para a Manuela isso. Ó, você viu que uma coleguinha fez com a outra? Você viu o que A fez com B? Né? Então, e se fosse você, você gostaria que fizessem isso? Então, nunca faça isso. Por quê? E se fosse você? Olha o que é criar a empatia. Olha o que é o time legal da mãe que olha para a filha e fala: ó, e se fosse com você? O que você sentiria? Eu acho que é isso que é o grande barato da empatia. Isso é empatia. Eu não vou sentir o que o outro sente. É impossível sentir o que o outro sente. Mas eu posso, com a minha cabeça, com a minha vivência, imaginar. E se fosse comigo? Ah, eu vou acabar com o outro. E se fosse o outro fazendo isso comigo? Ah, eu vou envergonhar. E se fosse o outro fazendo isso comigo? Ah, eu vou trair. E se fosse o outro fazendo isso comigo? Eu ia achar bom? É assim que a gente começa a criar empatia. Eu não vou nunca, é impossível, sentir o que o outro sente, mas eu posso me colocar no lugar dele, vestir as chinelas dele, vestir os calçados dele e andar pelo caminho dele e entender o que ele está sentindo com o meu olhar. Por quê? Porque eu estou pensando, e se fosse comigo? Entender-lhes as razões e procurar estudar os motivos emocionais de cada pessoa. Cada pessoa está no seu momento.
Portanto, para nós também, empatia com quem conosco, nós não podemos nos esquecer. Nós temos que ter empatia conosco. Eu quero mudar agora, quero mudar hoje. Hoje. Chega, já passou uma semana do carnaval. É hoje que eu quero mudar. Eu cansei. Já passou 50 dias do começo do ano, quase 60 dias do começo do ano. Eu estou cansado, eu quero outra vida. 52 dias hoje, né? 52 dias hoje do começo do ano. Eu prometi que eu quero outra vida. Amanhã vou mudar e não quero nem saber. Tenha empatia com você. Você já viu alguém fazer isso tão radicalmente? Você também não vai fazer. Entenda o motivo que te deixou essa revolta toda de querer mudar com tudo e faça diferente. Faça com mais tranquilidade. Comece mudando uma coisinha por vez, um negocinho por vez. É assim que vai fazer com que a gente cresça. Todos temos uma razão no reino do coração para fazer o que fazemos. Bom, não. Essa frase merece ser grifada. Essa frase merece para a gente, para a gente levar para o nosso coração. Essa é para a gente levar para o nosso coração. Todos temos uma razão no reino do coração para fazer o que fazemos. Todos. Então, não precisa ficar de mimimi. Não precisa ficar de chorinho. Não precisa ficar tristinho. Não precisa ficar nada disso. Todos nós temos uma razão. Está dentro do coração da gente. Todos nós. Então, sem desculpite, falou? Vamos, vamos questionar. Então, questionemos. Por que motivo aquela pessoa agiu assim comigo? Que motivações levam a fazer o que ela fez? Por que que ela fez isso comigo? Sabia que isso foi uma das coisas que mais melhorou minha vida aqui dentro do meu emprego? E eu falo que também esse curso é um pouco autobiográfico, porque foi essa visão que fez com que eu tivesse mais calma de planejar outros caminhos, uma tranquilidade maior, entendendo e pensando, bom, se estão agindo assim comigo, tem alguma razão. Qual será a razão? Será que a razão não sou eu? Será que a razão não está dentro de mim? Será que a razão não está no jeito que eu caminho, no meu caminhar, no meu olhar, no meu jeito de ser, na forma como eu encaro o mundo, na forma como eu trabalho o mundo? Pode ser tudo isso. E eu que estou sem saber, revoltado, em depressão. Mas todo mundo tem uma razão. E será que não é isso? Cultivar a empatia é você. Eu não quero ter contato com tal pessoa, eu não quero ter proximidade com tal pessoa, mas eu entendo ela. Eu entendo. Às vezes ela tem uma visão deturpada de mim. Às vezes a visão que ela tem de mim não é a visão mais correta. A visão que ela tem de mim não é a visão mais perfeita. E pronto. E pronto, e vamos tocar a vida. E vamos ser felizes. É esse que é o grande barato de entender a vida. É esse que é o grande barato da gente se ligar na vida. Então, vamos voltar? Vamos voltar? Pergunta número 1. O que eu fiz? Pergunta número 2. Por que eu fiz o que eu fiz? Vou até voltar aqui. Oh? Pergunta número 1. O que eu fiz? Qual foi a intenção? O que eu fiz? Segunda, qual a intenção? Por que eu fiz o que eu fiz? Então, o que eu fiz e por que eu fiz o que eu fiz? Terceiro, qual o nome do sentimento? Que sentimento estava por trás disso? Quarto, em qual circunstância, aliás, desculpa, quarto, o que eu senti isso em relação a esse evento, ou essa criatura, a esse momento? Quinto, qual a razão desse sentimento que eu tive?
Sexto, qual sentimento me impulsionou nessa situação? Ou naquela situação? Qual que é o sentimento que me levou? E oitavo, por que tal pessoa agiu assim comigo? Que motivo ela teve para fazer isso? Pronto. Com essas 8 perguntas, nós temos não um guia prático, mas nós temos diretrizes para a gente direcionar nossa vida de uma maneira totalmente diferente do que talvez a gente leve hoje. E com isso eu começar a realmente a me reformar, a me olhar de uma maneira diferente, a fazer as coisas de forma diferente, a agir de forma diferente e com isso trabalhar de forma diferente. Estar ali de uma forma diferente, mudar, ver as pessoas. O que eu fiz? Eu entrei em depressão. Por que eu fiz isso? Por que aconteceu isso? Porque eu me senti mal acolhido aonde eu estou hoje. E olha que eu estou até hoje, me senti mal acolhido. Qual o sentimento que me deu disso? Ódio, raiva, muito grande. Foi esse o sentimento que me deu. Por que eu senti esse sentimento? Porque, por achar que eu não fui acolhido, esse sentimento veio e eu me senti mal, e eu não me senti legal. Bom dia. Aqui, ó, quem tá aqui. É meu aniversário, viu? Aí, tá vendo? Meu beijo. Ah, tudo bom? Dormiu bem? Sim, Acordou bem? sim. Então tá bom. Então tá jóia. Beijo. É, Voltando então. Por que eu senti isso? Porque eu me senti mal acolhido e esse mal acolhimento me deu um sentimento de que eu estava extra ali. Qual a razão desse sentimento nessa circunstância que eu experimentei? Bom, aí eu comecei a pensar, peraí, pode ser, eu nunca tinha, faz segunda vez que eu me senti desse jeito, e nas 2 vezes aconteceu a mesma coisa, e fui eu quem me senti mal, eu não sei se as pessoas são assim, e eu depositei um sentimento enorme, não sei, às vezes eu depositei uma esperança enorme, uma confiança enorme de que fosse diferente, e não foi, então foi a segunda vez que eu me senti assim. Aí, qual sentimento me impulsionou nessa situação? A decepção. Eu me senti decepcionado. E aí, quando você se sente assim, a gente começa a ter atitudes que não condizem com o que a gente é. Eu vou falar por mim. Eu comecei a enfrentar todo mundo. Eu parti para o enfrentamento. Só que ao partir para o enfrentamento, ao partir para a confusão, que imagem que eu passei? E esse daí é da confusão, esse é da briga. Por mais que eu não seja, por mais que eu seja da paz, por mais que eu sempre fosse tranquilo, eu, num sentimento de eu preciso me defender, fez eu me armar e eu parti para a confusão. E aí eu veio, por que essa pessoa fez isso comigo? E levou ela a fazer? Provavelmente não me conhece. São pessoas que não me conhecem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me mudar, quem tem que mudar sou eu. Eles não vão mudar, eu não tenho o poder de mudar o outro. E foi aí que eu mudei, foi aí que eu me reencontrei e voltei ao trabalho com toda tranquilidade. Como eu falei, estou esperando que seja temporário? Eu não estou. Estou esperando que isso seja apenas temporário. Mas eu já não tive mais os eventos que eu tive. E aí, o que eu senti? Senti que a situação continuou, mas eu não reagi mais da forma como reagi. Tudo continua igual. Então, eu poderia ter reagido igual, mas a hora que eu aceitei que eu também tinha problema e que às vezes as pessoas estavam agindo assim comigo, um pouco por minha culpa também. Então, eu virei a chave. Eu mudei. Eu comecei a fazer diferente. E foi nesse eu comecei a fazer diferente que fez com que eu tivesse hoje o tempo que eu tenho já trabalhando numa boa, né? Feliz? Não, mas desempenhando o meu papel da melhor maneira possível, coisa que eu não estava fazendo, porque eu estava imerso, envolto em um sentimento muito ruim. Então eu não estava fazendo o que era para eu fazer, né? Portanto, como diz Hahnemann,
E lá na introdução, nossa tarefa reeducativa exige muita perseverança e esforço. Vão voltar lá no Hahnemann? Vão voltar lá? Segundo a lei falsíssima de que não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos, em que de boa vontade se compraz, ou que exigiria muita perseverança para serem extirpados. Então, a ideia falsa de que eu não posso mudar minha natureza, eu lavo as mãos e eu não faço esforço nenhum para mudar a minha natureza. Simples assim, fácil assim. Tá vendo? Simples assim. Então, voltando lá para o nosso slide. Nossa tarefa é educativa, muita perseverança e esforço. Vocês viram? Isso leva muitos a pretender a ilusão de cultivar a ideia falsíssima de que é impossível mudar nossas naturezas. Lê do engano, tá lá na página 80. Lê do engano. Isso leva a gente a falar que não, já que eu não consigo mudar tudo, eu não vou mudar nada. Ou não, deixa para a próxima. Isso aí eu não vou mexer agora, não. Deixa para a próxima. Lê do engano. Lê do engano. Nós estamos perdendo nosso tempo e fazendo tudo errado. Nós deveríamos nos dar por muito satisfeitos no dia de hoje, pelo simples fato de não recorrermos intencionalmente ao mal. Hoje, hoje, você está assistindo esse curso, essa aula, parabéns. Ah, eu não estou assistindo no dia 21 de fevereiro, eu estou assistindo no dia 22. Estou assistindo no dia 25. Estou assistindo no dia 25 de fevereiro de 2025. Parabéns. Parabéns, porque hoje você se deixou ver, ouvir uma lição para mudar a sua vida. Parabéns. Deveríamos nos dar por muito satisfeitos no dia de hoje, só de a gente não recorrer ao mal. E ela termina. O grave equívoco é que muitos lidadores da nova revelação, acreditam que renovar é angelizar. E aqui eu vou meter um grifo em vermelho. Vou meter o grifo em vermelho, porque eu acho que isso fala muito sobre nós. Por isso eu vou grifar aqui, bem grifado. Muita gente boa, muita gente legal, muita gente que tem um conhecimento absurdo, ainda acredita que renovar é angelizar. Ainda leva ao pé da letra seres perfeitos como o perfeito é o Pai, achando que o ser desperfeito como perfeito é o Pai é ser perfeito agora, ser perfeito hoje. Não, não. Perfeição não é um ponto, perfeição é um horizonte, é uma busca, é um caminho, é um caminhar por algo diferente. Ser desperfeito como perfeito é o Pai significa ou vamos andar? Para onde? Para frente. Vamos caminhar para onde? Para frente. Só que para isso, Hahnemann foi muito claro. Tem luta, tem perseverança, tem esforço. Tenho todo dia, tenho cair, levantar, tenho vem a pancada, tenho mudar, tenho me aceitar, tenho me olhar, olhar para mim. Vou ser anjo? Não vou. Mas eu vou ser melhor do que eu era. Vou ser a alma mais perfeita do mundo? Não vou. Mas vou dar um passo adiante. Vou dar um passo à frente. Opa, vou dar um passo à frente. Vou fazer de uma maneira diferente. Vou fazer de uma forma diferente. E eu acho que a grande lição para hoje, além das oito perguntas, né, que a gente deve pensar, e isso serve para todos os dias, a grande lição para hoje é essa. É eu entender que eu não vou ser anjo. É eu entender que eu tenho que me melhorar, mas não para ser anjo, para ser melhor para mim. Eu tenho que ir e buscar o melhor para mim. Eu tenho que buscar aquilo que me deixe feliz,
contente, que as pessoas olhem e falam, nossa, como ele está mudado, que eu olho para mim e vejo essa mudança. É isso que eu tenho que buscar. A gente não tem que buscar ser perfeito. A gente não tem que buscar ser o melhor. Nós temos sim que ser melhores a cada dia. Nós temos sim que buscar ser melhores a cada passo, nunca melhor do melhor do melhor. Nunca ser nossa, o exemplo de bondade, ser um Chico Xavier, uma Madre Teresa. Não, esses são poucos, pouquíssimos. Mas eu posso ser melhor hoje do que eu era. Eu posso sair dessa vida melhor do que eu entrei. Eu posso, a hora que chegar lá em cima, a hora que eu for bater um papo com o senhor, tiver cercado das pessoas, falar, cata minha ficha corrida aí. Olha só, paguei um pouquinho de dívida, não paguei? Cadê minha fatura do cartão aí? Pegou a fatura? Peguei. Paguei um pouquinho, não paguei? Pagou. Venci. Pronto. Eu não preciso quitar a fatura. E é por isso que a gente não deve se prender a ser perfeito. Deve querer ser melhor. Se você ficou até o final desse vídeo, muito obrigado. Deixa seu like, curta o canal da Cavili, compartilhe nosso vídeo, compartilhe nosso canal. Vamos chegar junto a 2.000 seguidores, 2.000 assinaturas. A gente merece isso. Nós fazemos um trabalho aqui para você. Nós fazemos um trabalho aqui de coração para você, para te acolher. Aqui tudo é pensado em você. Então, dá só essa ajudinha para nós, pequenininha, dá essa forcinha para nós. Curta o vídeo, comente, compartilhe com seu grupo de WhatsApp, deixa a gente levar nossa palavra a mais longe possível. E tudo isso nos ajuda, porque ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e que ele deve passar para frente. Uma ótima quarta-feira. Semana que vem já estaremos na última semana de fevereiro. O ano está andando, já foram quase 2 meses. Fiquem com Deus. Um bom final de semana. Uma ótima quarta-feira para todos. Até semana que vem. Tchau.